Oi gente, hoje eu tô aqui num ambiente um pouquinho diferente porque eu resolvi começar uma série de vídeos pra mostrar o meu outro trabalho. Eu adoro mexer com comida, fazer doce, e aí eu resolvi ensinar algumas coisinhas pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa torta de maçã. Pra fazer a massa você vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 3/4 de xícara de manteiga, 1 colher de sopa de fermento e 2 ovos. Para fazer o recheio, você vai precisar de 3 copos de leite, o que dá mais ou menos 750 ml, 3 colheres de sopa de amido de milho, 2 gemas e 4 colheres de sopa de açúcar. Para fazer a cobertura, você vai precisar, óbvio, de maçãs. Aqui eu peguei 6 maçãs pequenas. E vai precisar de mais um pouquinho de açúcar para poder colocá-las no fogo. Só que não é uma quantidade exata, então você vai colocando e eu vou mostrar pra vocês como é que faz que vocês vão entender melhor. Então é isso, vamos lá? A gente vai começar fazendo o recheio e aí você vai colocar o leite, o açúcar, o amido de milho, e as gemas. Você vai misturar tudo. Aqui eu usei um fouet, mas você pode usar uma colher mesmo. E aí você vai colocar em fogo médio até engrossar. Olha só, ele já tá no ponto, é um ponto bem grossinho, fica parecendo tipo um mingau. Vou pegar a colher pra vocês verem a textura melhor. Olha, fica assim. Aí você pode reservar pra ele esfriar bem. Tá pronto o recheio. Pra fazer a cobertura, você vai colocar as maçãs já cortadas. Aqui eu cortei elas bem pequenininhas, mas você pode cortar do jeito que você preferir. E aí, você vai colocar um pouquinho de açúcar por cima, sem derramar de preferência. Pra ficar mais gostoso, eu gosto de polvilhar um pouquinho de canela. Assim. E aí você vai deixar ela por uns 5 minutinhos, até ela dar uma douradinha e secar a água. Só lembrando que esse processo é feito em fogo alto e você tem que dar uma mexidinha de vez em quando para poder espalhar bem o açúcar. Como vocês estão vendo, ela forma uma aguinha. E aí você vai deixar até essa água secar, para a sua torta não ficar muito molhada. Mas também não deixa secar tanto, senão queima. Não se assuste com tanto de água que vai aparecer, ela vai secar. Olha só, as maçãs ficam assim, bem molinhas, meio molhadinhas, mas sem aquele excesso de água embaixo. Quando estiver assim é porque tá pronto. Aí você pode reservar. E agora vamos colocar a mão na massa. Em uma vasilha você vai colocar a farinha de trigo, o açúcar, o fermento, os ovos e a manteiga. E aí, você não pode ter medo de se sujar. Mete a mão e vai mexendo.
Quando ela estiver assim, bem homogênea, que não estiver mais grudando na mão, é porque ela tá no ponto. E aí chegou a hora de montar as tortinhas. Para as tortinhas ficarem mais bonitas e simpáticas, eu escolhi essas forminhas pequenas, com fundo removível, para poder fazer, mas você também pode fazer numa forma grande. E aí eu vou mostrar como é que faz. É bem simples. Você vai pegar um pouquinho da massa, colocar no fundo da forma, e aí você vai apertando. Apertando bastante, para não ficar uma camada muito grossa. Assim. E aí você vai arrumando direitinho até fazer essa lateral toda. Se precisar de mais massa, você vai colocando. Quando tiver assim, é porque você já pode colocar o recheio e a cobertura. E aí você vai colocar assim. Coloca mais ou menos metade da forma de recheio branquinho. E a outra metade você preenche com a cobertura, que são as maçãs. E aí, você pode polvilhar com um pouquinho mais de açúcar e canela. Assim. Aí, pra ficar bem bonitinho, você vai pegar mais um pouquinho da massa e vai fazer uns rolinhos bem fininhos. E aí você vai fazendo assim, ó. Assim. Ela vai ficar mais ou menos assim. E aí você coloca ela no forno pré-aquecido. Você deixa pré-aquecer por uns 10 minutos. Coloca no forno médio. E aí você vai deixar até essa parte de cima dourar. Para facilitar, você coloca todas as forminhas dentro de uma assadeira grande. E aí é só levar ao forno. Aí você deixa até essa parte de cima ficar bem durinha e douradinha. Depois de mais ou menos 25 minutos, ele ficou douradinho assim. Aí eu deixei esfriar um pouco e agora eu vou desenformar pra vocês verem como fica. Aí você pode colocar num pratinho bem bonito. E servir com uma bolinha de sorvete. E pronto!